Meus amigos, o papo hoje é sério. Eu quero saber se você tá preparado para o ano que vem, devido a todas essas medidas que o nosso governo atual está tomando. Definitivamente, o ano de 2024 não foi fácil em todos os setores. E ao que tudo indica, 2025 vai ser um ano pior ainda. Tem vários números que eu quero trazer aqui para vocês, para a gente se preparar junto para o ano de 2025. O foco do canal aqui é falar sobre investimentos, principalmente no mercado de fundos imobiliários, que é um mercado muito legal, que te dá a possibilidade de entrar para o mundo dos investimentos, mesmo para quem ganha pouco, porque tem cotas de 8, 10, 15 reais. Mas para quem começou a investir aqui nos últimos 2 anos, definitivamente não foram anos bons. Eu vou te mostrar que o IFIX caiu somente no ano de 2024, mais de 12%. Dá mais de 1% ao mês de queda se fosse dividir de forma igual. Mas a queda foi muito acentuada. Quando a gente pega o ano de 2024, de janeiro até setembro, basicamente o mercado andou de lado aqui, subindo apenas 1%. Mas o dia 3 de setembro até agora tem uma queda acumulada de mais de 12%. Bom, é uma série de fatores, não é uma conta simples do porquê isso está acontecendo, mas tem vários dados aqui que nos dão uma direção do que está acontecendo. Olha só nessa imagem, onde a gente consegue ter uma noção visual do rombo que esse governo está fazendo. Ou seja, um governo populista é pior do que uma pandemia mundial, onde a maioria dos negócios fica fechado por 2 anos. Déficit nominal bate recorde no governo Lula. Trajetória mensal do resultado nominal do setor público consolidado no acumulado de 12 meses em bilhões. Então olha só, em janeiro de 2021 aqui, já fazia basicamente 1 ano que a gente tava com os negócios fechados, porque fechou em março de 2020, ou seja, basicamente com a nossa economia congelada. Quando a gente pega 2024 aqui, sem nenhum tipo de crise mundial, nós estamos muito pior. Isso daqui foi em 29 de julho de 2024, não temos um gráfico ainda atualizado. Ou seja, um governo populista com medidas erradas pode ser pior do que uma pandemia mundial. Quando a gente pega a cotação do dólar aqui, ó, dos últimos 5 dias, você pode ver que teve uma variação positiva de 3,3%. Só que essa variação aqui não é somente o dólar que está valorizando, e sim a nossa moeda que está perdendo valor. E no dia de ontem, o Banco Central teve que vender bilhões de dólares aqui para tentar conter, ó. Teve uma alta muito forte no início da manhã, o Banco Central vendeu dólares, só que depois começou a subir, ele fez uma nova venda para tentar segurar. Só que segurou somente no dia de ontem. Quando a gente pega aqui, já tá subindo novamente. E no momento da gravação desse vídeo aqui, a cotação do dólar tá simplesmente R$ 6,24. Muito pior do que a pandemia. Quando a gente pega os 5 anos aqui, na época da pandemia, chegou em 5,85. Isso que, naquela época, a nossa taxa de juros estava muito menor do que agora. Significa que o mercado não quer mais real. Eles estão vendendo os reais para comprar dólar, ou seja, retirando o dinheiro do nosso Brasil. Quando a gente lê a matéria aqui, olha só, Banco Central faz o segundo leilão de dólares no dia após moeda americana bater 6,20. Banco Central já havia usado esse expediente na segunda-feira, injetou 3,28 bilhões no mercado de câmbio nessa terça-feira. Instabilidade no câmbio é impulsionada pela desconfiança em relação à política fiscal do governo. E olha só a chacota que está sendo o governo atual no mercado internacional. Lula 3 é Dilma 2, o retorno, diz o Deutsche Bank, nem sei se é assim que pronuncia. Banco alemão prevê que a economia brasileira deve crescer menos de 2% em 2025, ou seja, nosso governo está aumentando a nossa dívida pública para não conseguir crescer nem 3% ao ano. Inflação ficará perto de 5% e a taxa Selic pode chegar a 14,5%. numa época sem pandemia. Só que, ao meu ver, a nossa situação vai piorar muito ainda, porque estamos chegando nos próximos anos de eleições aqui para presidente, deputados e senadores. Ou seja, historicamente falando, são nesses anos que o governo gasta mais dinheiro ainda para tentar se reeleger com medidas populistas. Olha só aqui, a avaliação positiva do trabalho de Lula despenca de 43 para 27 em 2 anos. Só que imagina só, no próximo ano, onde basicamente é véspera de ano de eleição, eles vão gastar bilhões e milhões de reais para tentar se reeleger. E nesse gráfico aqui a gente consegue acompanhar como que foi a avaliação do governo Lula. Olha só, em janeiro de 2023, 43%, só foi despencando, chegando a 27%. Isso que eu nem acredito que esses números são reais, porque quando a gente pega a opinião popular
popular aqui, dependendo de onde você faz essa pesquisa, você vê que a rejeição dele realmente está muito alta. Eu tenho vários familiares que eu avisei, que eu falei sobre economia e mesmo assim votaram no Lula e estão dizendo que jamais votaria nele novamente. Mas eu sei que tem milhões de brasileiros que não querem nem saber, enquanto estiver recebendo o Bolsa Família, tá tudo bem, nada vai mudar. Porque eu falo isso pra vocês, 12 estados têm mais Bolsa Família do que empregos em carteira. Quando a gente pega o gráfico aqui, olha só como isso aqui é alarmante. Bolsa Famílias, beneficiários supera o trabalho de carteira assinada em 12 estados. Olha só aqui, Maranhão há 565 mil beneficiários a mais do que empregados com carteira. E olha só, em São Paulo, há 12 milhões de empregos formais a mais do que beneficiários. E aqui estão números por estado. Agora, se chega um candidato e diz o seguinte: nós precisamos rever essa situação, nós precisamos gerar emprego para que as pessoas não dependam do estado. Você acha que essas pessoas vão querer votar em um candidato mais sério que queira controlar as contas públicas? Bom, você já sabe da resposta, não quero nem falar sobre isso. Mas é isso, pessoal. Vou colocar um resumo aqui dos principais índices até o momento da gravação do vídeo. Quero saber a sua opinião, o que você espera para o próximo ano. 2025 vai ser um ano bom para nós. Como você está protegendo o seu patrimônio? Eu tenho fundos imobiliários, tenho um pouco de ações, tenho bastante renda fixa e principalmente eu tenho criptomoedas que eu tô com uma rentabilidade somente em 2024 de 135%. Para ser franco, é o que está salvando a minha carteira, são as criptomoedas e a renda fixa, porque os fundos imobiliários na minha carteira aqui está 15% no negativo, mais de 6 mil reais. O que está segurando são os proventos que eu já recebi, um total de 5.957,70 centavos, e mesmo com os proventos, a minha carteira está no negativo cerca de 540 reais aqui, 1,25%. Agora eu quero saber a sua opinião, principalmente para você que fez o L, se você está contente com o governo, se você está esperançoso, se você está gostando de pagar mais taxas e mais tributos e sabendo que com a reforma tributária aqui, a nossa alíquota vai ser a maior do mundo.